Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, terceiro domingo da Quaresma, dia 20 de março, está em Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Meus irmãos, nós estamos no tempo da Quaresma e o Evangelho de hoje nos propõe um elemento que, especialmente no nosso tempo, é um elemento fundamental para a gente realmente abraçar a nossa conversão. Que elemento é esse? É o hoje, o agora. O que está acontecendo aqui no Evangelho de hoje? As pessoas trazem uma notícia a Jesus de que alguns galileus foram mortos a mando de Pilatos, Pôncio Pilatos. E Jesus aproveita aquela situação para passar um ensinamento, uma catequese. Olha, esses galileus, certamente, eles não imaginariam que iriam morrer agora. Eles não eram idosos, eles não estavam com doenças graves, mas foram mortos, mesmo tendo saúde, mesmo tendo juventude, de certo modo. E vocês? Será que vocês estão levando a sério a vida de vocês? E se acontecesse isso com vocês? Se vocês morressem numa época e numa situação inesperada? E aí Jesus aproveita para lembrar algo do passado. E aqueles 18 que morreram lá na torre de Siloé, mesma situação. Tinham saúde, não eram idosos e morreram. Jesus diz: Se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Do mesmo modo como? Construindo a torre? Não. Do mesmo modo como? Por meio de Pôncio Pilatos? Não. Morrer como? De uma forma despreparada. Já pensou o drama da vida de um ser humano que morre despreparado para isso? Que encontra a morte no momento em que a sua história, a sua biografia ainda não tem um sentido. Aquela história ainda não foi resposta como deveria ser. Aquela vida ainda não deu frutos como deveria dar. E aí vem a parábola da figueira. 3 anos que não dava fruto. 3 anos. E olha, o Senhor foi muito misericordioso com essa figueira. Como Ele é misericordioso conosco, que ainda não somos santos, como deveríamos ser. Mas nós estamos no tempo da misericórdia, o Senhor continua apostando em nós.
essa figueira aqui, tudo bem que durante uma parte do ano a figueira não dê frutos. É esperado isso, como na vida do ser humano, tem momentos que ele não está bem, mas são 3 anos que essa figueira não dá frutos. Essa figueira, o próprio Jesus diz aqui, ela está inutilizando a terra. Ela não serve para nada. Já pensou uma vida humana que não deu frutos? A gente lembra daquele verso do poema do Drummond. É uma vida inteira que podia ter sido e não foi. Nós temos uma arma para poder viver bem essa proposta de conversão que o tempo da Quaresma, e especialmente o Evangelho de hoje, nos propõe. Abraçar o hoje como o único momento de conversão que efetivamente nós temos. Tem um santo muito popular na igreja que é conhecido como o santo das causas urgentes, que é Santo Expedito. E é muito interessante a história mais famosa da vida de Santo Expedito. Ele estava dormindo e ele teve um sonho. Um corvo, que era uma representação clara do demônio, aparecia para ele dizendo: cras, cras, cras. Em latim, significa em português amanhã, amanhã, amanhã. Por isso que muitas imagens de Santo Expedito têm escrito lá a palavrinha cras, amanhã. Essa é uma tentação que nos acompanha. E é ilustrativo nessa história de Santo Expedito, porque é o corvo, é o demônio dizendo. Perceba, o demônio não está dizendo para ele que é ruim que ele faça aquilo, que é ruim que ele se converta. Não, porque se perguntar para a maioria de nós, a gente vai dizer que é uma coisa boa a gente ser melhor, é uma coisa boa a gente ser o ressuscitado, é uma coisa boa a gente se converter, é uma coisa boa a gente ser santo. Mas qual é a grande tentação do demônio? Cras, cras, cras. Amanhã. 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 Até quando nós vamos levar isso? Vamos ser a figueira 3 anos sem dar frutos? E depois vai ser cortada porque não deu fruto nenhum? Vamos ser aqueles 18 que trabalhavam na Torre de Siloé, que encontram a morte despreparados, morreram sem encontrar o Cristo? Os galileus que foram mortos também, no momento que eles não esperavam na vida? Que vida é essa que vai encontrar a morte? É uma vida que se doou, cheia de sentido, que foi resposta? Ou é uma vida que poderia ter dado muitos frutos e não deu? No sonho de Santo Expedito, ele derrota o corvo, o demônio, pisoteando o corvo e dizendo hodie, que significa hoje. Foi essa arma que Santo Expedito utilizou para vencer a tentação do demônio. O hoje. Eu não vou deixar para amanhã a conversão que eu preciso abraçar hoje. Nesse tempo da Quaresma, nesse terceiro domingo da Quaresma, convido você a meditar exatamente sobre isso. O que é que eu tenho deixado para amanhã, em termos de conversão? E tomar a firme decisão de expulsar o maligno, expulsar aquilo que é uma ameaça à nossa própria história de salvação, pisoteando essas ameaças e dizendo: hodie, hoje, amanhã não. Hoje eu serei mais de Deus. Hoje eu o amarei. Hoje eu serei mais santo. Abracemos o hoje como a única ocasião real para nos convertermos. O ontem já foi, o amanhã não sabemos se teremos. Conversão só acontece num espaço. Entre passado, presente e futuro, ela só acontece no presente. Mas no futuro pode ser que eu me converta. Essa conversão vai acontecer no momento presente. E para falar a verdade, você nem sabe se esse momento futuro vai acontecer.
O que você sabe é que você tem uma agora. Aproveitemos. Peçamos a graça de Deus. Nos voltemos para Ele. Vivamos com seriedade e com alegria e com firmeza o tempo da Quaresma e abracemos a conversão que o Senhor espera de nós e que nós precisamos hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.